Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e essa é a nossa terceira aula remota de ciências. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos químicos e a tabela periódica. Os elementos químicos são as estruturas que formam a matéria, são chamados átomos. A palavra átomo vem do grego e significa indivisível, porque lá antes de Cristo acreditava-se que a menor parte da matéria era indivisível. Só no século XX, a partir de outros estudos de vários outros cientistas, surgiu então a teoria de que o átomo seria sim divisível e formado por outras partículas, por outras estruturas. O átomo é tão pequeno que não é possível visualizá-lo nem utilizando o microscópio. Nós temos atualmente 118 átomos descobertos, ok? Apesar de parecer algo muito distante da gente, esses átomos são comuns no dia a dia, né? A gente ouve muito falar sobre eles. E alguns exemplos são o gás oxigênio, o gás hélio, o carbono, o cloro, o flúor, o ouro, a prata, o alumínio. São estruturas aí, então, que compõem todas as substâncias que existem. Entre outras, como eu disse, são 118 elementos químicos, 118 átomos. A maioria desses elementos são encontrados na natureza, são naturais. E alguns são artificiais, ou seja, foram desenvolvidos em laboratórios. Bom, o átomo, como eu falei, né, ele é uma partícula divisível, né, por outras partículas, e ele possui três partículas básicas, chamadas de prótons, elétrons e nêutrons. Ernest Rutherford foi o cientista que propôs o modelo que nós utilizamos até hoje, que se chama modelo planetário. Por que planetário, né? Porque ele faz lembrar o sistema solar. No átomo, nós temos um núcleo, que é formado então por duas partículas, prótons e nêutrons, e nós temos uma eletrosfera, que é o local onde giram partículas extremamente pequenas, chamadas elétrons. Então, no caso, o núcleo do átomo remete ao Sol e os planetas aos elétrons, que estão sempre girando ali, né, ao redor do núcleo, ok? Então, o átomo é uma estrutura muito pequena. A ponta de uma agulha possui milhões de átomos, de tão pequeno que eles são, certo? Esses elementos, eles foram sendo descobertos com o passar do tempo, né? E aí começou a existir uma necessidade de se organizar esses elementos em algo que a gente pudesse consultar, nós pudéssemos estudar. E foi aí que surgiu a tabela periódica. Existiram vários modelos de tabela, mas o modelo atual foi desenvolvido por um cientista chamado Mendeleev, onde ele organizou a representação dos átomos, né, a forma como a gente representa eles, estuda sobre eles, em colunas verticais e horizontais, dispostos então de forma organizada, de acordo com as suas semelhanças, de acordo com suas características, certo? Bom, o principal fator de organização da tabela periódica foi o número atômico. O número atômico de um elemento químico corresponde à sua identidade. Nenhum elemento químico vai ter o mesmo número atômico que outro elemento químico. Ele corresponde ao número de prótons de um elemento. Então, o número atômico corresponde ao número de prótons de um elemento, certo? É a identidade do átomo. Por exemplo, o número atômico do hidrogênio é 1. Então, não existe outro elemento químico com o número atômico 1, somente o hidrogênio. O número atômico do gás hélio é 2. Então, todo elemento químico com o número atômico 2 é o gás hélio, certo? Beleza. Bom, a tabela periódica possui 18 colunas verticais. Essas colunas verticais recebem o nome de famílias ou grupos. Famílias porque elas possuem semelhanças, né, em várias situações, na maioria dos casos. Como eu falei para vocês, a maioria dos elementos químicos são naturais e eles possuem semelhanças entre si, em alguns casos, ok? E nós temos também na tabela periódica 7 colunas horizontais. Essas colunas, então, estão organizadas em ordem crescente de número atômico. Se vocês observarem aí o número atômico na tabela periódica, vai estar sendo indicado e vocês vão ver que eles estão organizados de acordo com uma sequência onde vai aumentando, né? De acordo com o seu número atômico
que vai crescendo, em ordem crescente, então, certo? Bom, vocês já devem ter visto a tabela periódica em livros, né, na internet, enfim. E vocês devem ter observado que que ela possui várias cores, né? Porque cada cor representa um grupo com uma determinada característica. Mas, basicamente, nós podemos dividir ela em 3 grandes grupos: os metais, os semimetais e os não metais. Os metais são elementos que conduzem bem a energia e o calor, como, por exemplo, o ouro, a prata, o cobre e o alumínio. Os não metais são elementos que não conduzem bem a energia e o calor, como, por exemplo, o neônio e o gás hélio. E nós temos os semimetais, que são elementos, então, de transição. Eles nem são bons condutores e nem são maus condutores, ok? Toda tabela periódica possui uma legenda. Ou ela fica em cima ou fica embaixo. E aí vocês podem consultar essa legenda e encontrar nela o nome do elemento químico, né? Em cada quadradinho ali vai representar um elemento químico, vocês podem encontrar um nome. O símbolo desse elemento, por exemplo, o símbolo do oxigênio é o O. O símbolo do ferro é Fe. O símbolo vem sempre com a primeira letra maiúscula e se tiver outras letras, elas serão minúsculas, tá? E nós temos também o número atômico sendo representado nesse quadradinho, né? Nessa representação de cada elemento. Algumas tabelas são mais completas e outras são mais simples. Certo até aqui, pessoal? Bom, então nós já temos o átomo, a tabela periódica, a representação desses elementos. Só lembrando então que o átomo é formado basicamente por 3 partículas: prótons, elétrons e nêutrons, certo? Bom, esses átomos, eles não vivem isolados na natureza. Eles unem-se uns aos outros em um processo chamado de ligações químicas. Essa ligação química, ela é muito importante, porque é através dela que formam-se as substâncias. Por exemplo, nós temos no ambiente o hidrogênio e o oxigênio. Acontece que esses 2 elementos, eles podem se unir através de ligações químicas e formar a água, que é aí o H2O. Na molécula de água, que é o H2O, nós temos 3 átomos. H2, ou seja, 2 átomos de hidrogênio, O, 1 átomo de oxigênio. Então, nós podemos dizer que a molécula de água é formada por 3 átomos, né? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Outra ligação química muito comum que a gente analisa, que é bem fácil, é o sal de cozinha. Ele é formado da união, da ligação entre o sódio e o cloro. Se vocês olharem na tabela periódica, o símbolo do sódio é Na. Professora, por que Na? Não tem nada a ver com a palavra sódio. Alguns símbolos, eles recebem o nome, as letrinhas que dão o seu significado, né? Que representam o seu símbolo, através da palavra que tinha origem em latim. Então, o sódio, em latim, ele se chama nátrium. Por isso, a sigla do elemento sódio ficou Na. E o cloro, ele tem a sua sigla por Cl. Então, aí nós temos a substância, né? A molécula NaCl, que é basicamente o sal de cozinha. E por aí nós temos infinitas outras ligações químicas que ocorrem para formar as substâncias, ok? Então, lembrando, os elementos químicos, eles se unem, se ligam para formar as substâncias químicas. Certo até aqui, pessoal? Para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre um projeto que foi realizado esse ano, chamado Conhecendo o Agro. Então, foi desenvolvido pela ABAPA, que é a Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Esse projeto tinha como objetivo levar até os alunos um pouco da importância do agro, né? Do quanto o agro está inserido nas nossas vidas e a gente nem percebe. Na roupa que a gente usa, nos alimentos que a gente consome, né? E aí eles elaboraram esse livrinho onde tem uma história contando sobre a produção do algodão, sobre a produção da soja. Nós vivemos em uma região agrícola, né? Onde a agricultura é extremamente importante para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento, para a nossa sobrevivência. Então esse projeto, ele é muito importante, ele é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas não têm noção da importância do agro, da agricultura,
da pecuária, né, para a nossa sobrevivência, para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento. E um dos desafios do nosso século é a sustentabilidade, né? Buscar formas de produzir sem agredir o ambiente, porque aí vem as próximas gerações e nós precisamos deixar a casa organizada para eles, né? E a produção de algodão, a produção de grãos da nossa região, ela leva muito em consideração os processos sustentáveis, né? Existe todo aí um sistema de organização, de análise e de fiscalização dos produtores, né? Da gestão, que vai então levar em consideração essa sustentabilidade para nós podermos deixar então o planeta da forma melhor que nós pudermos, porque senão vocês sabem aí que o prejuízo vai voltar para nós mesmos. Então esse projeto ele é muito interessante, é muito importante. Eu acredito que alguns de vocês tiveram acesso a essa cartilha, né, esse livrinho. Quem puder dar uma lida, certo? E quem puder também fazer algum comentário sobre o que achou, o que gostou, o que aprendeu com isso, vai ser bem bacana, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa terceira aula. Vou mandar uma atividade para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo!